Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, meu nome é André Luiz e hoje estamos aqui para conversar sobre as últimas notícias do Vascão. E o Vascão não para de ter notícias, né? O Vasco não para de trazer notícias de confusão, de bastidores. Hoje tem notícia até de campo e bola, porque tem jogo hoje, né? O Vasco joga hoje, mesmo dentro da confusão que o Vasco está vivendo, o Vasco joga hoje. E ontem surgiu um documento que estava em sigilo de justiça lá nos Estados Unidos, num processo das sete pastas, e esse documento pode mudar toda a história da liminar que o Vasco ganhou, né, contra as sete pastas, e esse documento pode mudar tudo. A gente vai analisar essa história e vamos falar também do jogo de hoje, do Vasco e Palmeiras. O jogo vai acontecer às 9h30 da noite lá no Allianz Parque, né? Falar de transmissão, vamos bater um papo sobre tudo isso. Mas antes, quero te pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, né? E reforçando que o like hoje é muito importante, porque o YouTube só começa a achar que o vídeo é relevante após um número determinado de likes, que só ele sabe. Então, quanto mais like você puder dar, vai ajudar, né? Quanto mais pessoas puderem dar o like, né, dar o joinha ajuda, né, pode dar o dislike também, conta da mesma maneira, mas legal é o like, né, então dá o seu like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, aquela opção todas, e também se você puder dar aquela moral de pegar o link desse vídeo e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, isso vai ajudar muito o nosso trabalho, tá bom? Mas vamos começar falando de campo e bola, vamos falar de Vasco e Palmeiras às 9h30 da noite. Hoje tem jogo do Vascão. Depois daquela tragédia contra o Urubu, o Vasco retorna a campo hoje com alguns problemas, né? Mais problemas do que você tinha na época, né, da partida contra o Flamengo, né? Mas o Flamengo nós estamos vivendo um climazinho de euforia, o Álvaro Pacheco estava chegando, a gente achava que ia montar uma estratégia, que a gente ia conseguir parar o time dos caras. Jogamos bem os primeiros 30 minutos, depois o time se perdeu inexplicavelmente, mas o jogo de hoje é um jogo complicado. Primeiro, que é contra o Palmeiras, que é um dos melhores times do campeonato. Segundo, que é na casa do Palmeiras, no Allianz Parque. Terceiro, que é um campo de grama sintética. Se bem que o Vasco vem jogando bem na grama sintética, né? Jogou bem lá no Engenhão, então esse time vem jogando razoavelmente bem. Mas é uma grama mais rápida. E aí o problema está exatamente na zaga. A gente não sabe bem qual foi o time que o Álvaro Pacheco treinou, mas sabe-se que ele treinou a semana toda com o Medel, que meteu o pé ontem, né? Diz que já está na Argentina, vai fechar com o Boca Júnior. Então o Medel treinou durante a semana, mas não vai jogar. E o Payet, que também treinou, mas sentiu uma dor na coxa direita, né? E olha, não foi migué do Payet, não. Foi feita uma ressonância magnética e apontou a lesão na coxa. Pode ficar fora até do jogo de domingo contra o Cruzeiro. Ele já está em tratamento. Eu já acho que ele não devia nem ter treinado para ir para o jogo de hoje, porque pela idade dele, pela lesão que ele teve recentemente no joelho, gramado de grama sintética é mais duro, é mais difícil para o atleta, é mais para a idade dele. Eu já acho que ele já devia ser poupado, mas diante da circunstância, né, do time, das pancadas que o Vasco tomou contra o Flamengo e tal, o Payet ia para o jogo hoje sim, né? Não ia ter jeito de deixar o cara no Rio. Mas ele acabou que não foi, que ele se lesionou. Provável time, olha, a gente não conhece muito a cabeça do Álvaro Pacheco. E como você não tem informações do treinamento, é exercício de adivinhação, né? Quase a mesma coisa do que jogar pedrinha para poder adivinhar qual time que vai ser. Eu estou apostando que vai ser o Léo Jardim, o Puma Rodrigues na lateral direita, isso para manter a coerência se é que esse treinador tem alguma coerência. Se a gente vai ver agora, né? O Puma Rodrigues, eu acho que vai vir Rojas, Maicon e o Pelé, que é o Léo, e o Piton na esquerda. No meio de campo, eu acho que ele vai vir com Zé Gabriel e o Hugo Moura e o Sforza. Vai vir com esses três no meio de campo e o ataque vai vir com o Alisson e Verratti. Eu estou achando que é esse o time. O David, que ele não colocou para o jogo contra o Flamengo, dizendo que era questão técnica, e se levantou várias questões do David ter sido preterido, porque não podia fazer o seu 7º jogo, e aí não conseguiria ser vendido para outro time no Brasil, senão o Vasco tem que contratar o David por 16 milhões. Olha, o David está relacionado e foi para o jogo normalmente. Se é isso, o Vasco vai pagar os 16 milhões pelo cara. Se aquilo tudo que foi ventilado na semana passada é fato, hoje ele foi para o jogo, ele está em São Paulo, eu não sei se ele vai entrar para jogar, mas ele está relacionado. Eu acho que se assinar a súmula,
já bate as metas do contrato de empréstimo, já vai ter que comprar ele. Eu acho que é assim que funciona. Ainda não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Bem, eu acho que esse é o time. Não é um time que eu gosto, um time que não tem nada, mas também o que eu quero falar para o torcedor é a minha visão, né? Claro que eu quero ganhar o jogo. Porra, eu quero ganhar do Palmeiras, eu quero. Mas esse não é o nosso campeonato, né? Nosso campeonato não é contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro. Não é, esse não é o nosso campeonato. Nosso campeonato é domingo, contra o Cruzeiro. A gente não pode perder de forma cachapante, que nem foi no contra o Urubu. Mas perder o jogo, cara, 2-0, 3-1, 3-2, 1-0. Olha, eu acho que é um resultado que vai fazer parte. Infelizmente, hoje ele é um resultado normal. Infelizmente, para esse Vasco hoje, é um resultado normal. É triste, é triste. Pô. Eu não consigo aceitar muito bem isso, mas a razão diz que é um resultado normal. É melhor, olha que loucura, perder para o Palmeiras hoje do que perder para o Cruzeiro. O nosso campeonato é contra o Cruzeiro, contra o Criciúma, contra o Juventude. Nós temos que primeiro garantir a pontuação na primeira divisão para tentar beliscar uma vaga numa competição internacional que para nós é sul-americana, porque Libertadores é muito difícil. Claro, eu estou falando isso hoje, na janela do mediano, do 10 de 7 agora, do dia 10 de julho, tem uma janela. Se o Pedrinho conseguir reforçar o time, mudar a cara desse time, mudar a cara do elenco, botar um elenco mais forte, aí a nossa competição muda. Mas hoje, com esse elenco que nós temos, o time que nós temos, e o time enfraquecido que nós temos hoje, tanto psicologicamente como um time tecnicamente enfraquecido, a saída do Paê, a própria saída do Medel, isso vai atrapalhar um pouco. Eu acho que ele vai com 3 zagueiros, porque ele treinou a semana toda com o Medel como terceiro zagueiro. E eu espero que o Álvaro Pacheco enxergue que o Maicon não pode ser o zagueiro aberto pela direita, o caçador. Ele é o cara que tem que ficar na sobra, é o pirulito ali para ficar dando cabeçada em bola alta. Que ele é bom em bola alta, o Maicon, né? Mas ele com a bola no pé, ele não tem velocidade e ele não tem habilidade para isso tudo. Então, deixar o Rojas saindo, o Rojas é mais rápido, é mais baixo também, mas é bom de cabeça, e o Maicon ficar ali no meio dos três, é o zagueiro da meiuca, saindo na cobertura ali, mas não sair a caça. Ele vai cobrir o Léo, ele vai cobrir o Rojas, mas deixar que o Léo e o Rojas saiam a caça de quem estiver entrando aí para a intermediária. Eu acho que tem que ser isso. Mas isso é o que eu acho, não sei o que o Álvaro Pacheco acha, né? No fundo é rezar, o jogo só vai ser transmitido, acho que pelo Premiere, e rezar bastante, cara. Torcer muito para que o Vasco consiga pelo menos um pontinho. Porque se o Vasco conseguir um ponto, mesmo com a tragédia lá em cima do Urubu, você vai ver que são 2 jogos difíceis e 1 ponto. Aí, pô, você disputou 6 pontos difíceis e conquistou 1 ponto. Vale a pena, isso conta lá na frente, né? Se perder, tá dentro do script. Perder para o Palmeiras hoje, infelizmente, faz parte, está dentro do script. O que não pode é perder domingo, que é o jogo em São Januário contra o Cruzeiro. Esse jogo a gente tem que partir para dentro, a gente tem que ganhar o jogo. Esse é o jogo que a gente tem que ganhar. Então, eu tô achando que o meio de campo é esse, né? Que vai. Olá, Zé Gabriel, Hugo Moura e Sforza. Ele não levou o Cocão. Uma coisa interessante, não levou o Matheus Carvalho para o jogo. O Matheus Carvalho não foi relacionado. Tem vários jogadores da base, 2 zagueiros da base novo, né? O Lincoln, já esteve com os profissionais, já foi relacionado outras vezes, e o Luiz Gustavo, que é a grande novidade nessa formação. JP, que teve na seleção sub-20, o meio de campo, está na relação. Eu acho que até que jogaria com o JP, eu gosto mais do JP do que do Sforza, mas não vai, o Sforza já é profissional, já estava no elenco, já está jogando, não deve começar com o JP com o garoto, né? Levou o Ryan, mas acho que o Ryan não vai começar dessa vez, o Adson vai furar essa fila aí, tá na frente, só não jogou contra o Flamengo o Adson porque estava machucado, o David ele não gostou, agora ele levou o David, cara, vamos ver o que vai acontecer, é isso, o Vasco é isso, eu acho que esse é o Vasco que a gente tem. Vamos torcer para que o Portuga não invente, feche a casinha e bola pro alto, que o jogo... Bola pro mato, né? Que o jogo é de campeonato. Era isso que falava antigamente, era esse o discurso. Bola pro mato, que o jogo é de campeonato. É dar bico pro alto e passar o tempo e tentar arrancar um empate lá com o Palmeiras, quem sabe ganhar o jogo, né? Vou torcer. Meu palpite, 1-0 Vasco. Eu sou sempre otimista. 1-0 Vasco. Apesar de eu achar que o Vasco não tem essa obrigação de ganhar o jogo. Mas é 1-0 Vasco. Vamos botar em 1-0 Vasco. Você gosta da virada, que nem foi os 4-3? Quer relembrar aquele gostinho da virada? 2-1 Vasco, não, de virada. Tá bom? Agora vamos ver o que aconteceu ontem, rapaz, lá nos Estados Unidos, que vai afetar diretamente a questão do eliminado associativo sobre a 77 Partes. Olha, é muita podridão e tem que sair gente presa mesmo do Vasco.
senão vai dar certo não, hein? Vai dar problema, vai dar ruim. Em um dos processos que a C7 Partners vem respondendo nos Estados Unidos é contra uma empresa chamada Challenge, um troço assim, essa empresa. E aí tem um documento lá que estava em segredo de justiça, mas o juiz ontem ou anteontem resolveu tirar o documento de segredo de justiça e colocar o documento público. O primeiro a apresentar esse documento aqui no Brasil foi o jornalista Thiago Leifert. No seu canal no YouTube ele apresentou, fez uma análise muito legal, a análise do Thiago Leifert, muito legal, concordo plenamente com a análise dele. E ele apresentou o documento, colocou lá o documento exposto, né? Eu vou colocar a foto do documento aqui também, para a gente ver, mas eu não vou fazer a análise que o Thiago Leifert fez, não. Quem quiser depois, dá um pulo lá no canal do Thiago Leifert e assiste o vídeo dele, tá bem legal a explicação dele, gostei muito. Né? Mas, olha só, na lâmina que está aparecendo aí, você pode ver o seguinte, que os caras tiveram um prejuízo de 500 milhões, porque eles têm lá um total de patrimônio de 800 e pouco, e de 8 bilhões e alguma coisa, e depois um prejuízo de 8 bilhões e 900 e alguma coisa. Eles têm um patrimônio líquido de 8 bilhões e 800 milhões de reais, e mais uns quebrados, e tem um prejuízo, que é um endividamento, né? Um endividamento de 8 bilhões e 900 milhões de dólares para pagar. Então, resumindo, os caras têm 8 bilhões e 800 milhões de dólares de patrimônio e tem de contas a pagar lá de passivo 8 bilhões e 900 milhões de dólares. Essa diferença dá uns 500 e poucos milhões de dólares no vermelho, tá? Isso em setembro de 2022. Isso mostra uma insolvência numa empresa. Uma empresa que apresenta um documento, um balanço desse, né, onde você tem o teu número de ativos ele é menor do que o que você tem a pagar, ou seja, significa o seguinte, olha, esse documento diz o seguinte, se eu vender tudo que eu tenho, eu não consigo pagar minhas dívidas. É assim, ó, eu tenho um carro, tenho uma casa de praia, eu tenho um barco, eu tenho o carro da minha mulher que está aqui dentro do negócio. Se eu vender isso tudo, né, eu não tenho nada disso. Mas se você tiver, acontece. Eu tenho isso tudo. Eu tenho isso tudo. Eu vendo tudo isso, mas eu não pago o meu endividamento. Ainda assim, minha dívida, o que eu devo é maior do que eu tenho. Então, eu não tenho solvência. Ou seja, mesmo que eu vender tudo, eu não tenho liquidez suficiente para poder pagar a galera toda. E isso eu estou falido. Isso é setembro de 2022. E é por isso que a C7 Partners queria tanto que esse documento ficasse em sigilo no processo. Então, quando a C7 Partners, em setembro de 2022, ela assume o Vasco, ela já assume nessa posição. Ela já está assim, nessa posição. Uma outra coisa desse documento que é interessante é que ele mostra um resultado de prejuízo de 1 bilhão de dólares no ano anterior, 2021, que a C7 nem cogitava entrar no Vasco. Então é uma empresa que acumula prejuízo nos seus balanços. Ela nunca dá lucro. Pô, como é que é um negócio que nunca dá lucro, você vai investir mais 700 milhões de reais no Vasco? Então isso não dá lucro. E como é que o Vasco vende para uma empresa que está insolvente? Quando você vai fazer um negócio de venda de empresas, que foi o feito Vasco, você faz uma coisa chamada due diligence. Você já ouviu falar isso? A due diligence é uma diligência dos dois lados, né? Daí o due. Ou seja, tanto a C7 Partners quer saber se aquilo que o Vasco está falando, olha, eu devo 700 milhões, é verdade, você fala que você vai assumir minha dívida, tá? É 700 milhões. Vamos fazer uma due diligence para eu ver se é só 700 milhões mesmo. Aí se tu está falando que é 700 milhões, eu assino depois de quando eu vou ver, não é 700 milhões, é 1 bilhão. A due diligence é para isso. Assim como o Vasco também faz uma due diligence da C7 Partners, para saber o quê? Você está dizendo que você vai assumir minha dívida, que você tem capacidade, que você vai pagar? Deixa eu ver se você tem capacidade mesmo. Então quem fez isso, a due diligence pelo lado do Vasco, foi a KPMG. Cara, que assessoria é essa? Que consultoria é essa que não viu esse documento? Ou se viu, como é que autorizou? Falou, olha, os caras são bacana, pode vender para eles, eles têm condições todas. Eles também insolventes, mas podem fazer isso. Pode. Eles estão meio que falidos. Eles estão quebrados lá, estão com processo. Pô, ninguém viu que os caras estavam com processo, que tinha um documento de segredo de justiça, que tinha balanço de 2021 publicado com prejuízo de 1 bilhão.
A KPMG, que é olha só, eu não vê, tudo bem. Você, meu amigo, não vê, tudo bem. O Salgado não vê, tudo bem. Agora, a KPMG, ela foi contratada para ver. Por que ela não viu? Ah, a KPMG é considerada uma das maiores do mundo. Pô, e o cara não viu, é um erro muito básico para uma empresa do porte da KPMG. É difícil você achar que isso foi apenas um erro. Agora vai todo mundo falar que foi um erro, né? Aliás, já estão falando, outra narrativa. O Salgado já colocou uma nota nervoso dizendo que isso é irresponsabilidade, esse tipo de argumentação, porque isso é uma foto de momento, a empresa estava comprando muitos ativos, aquilo era uma fotografia de momento. A empresa está comprando muitos ativos e aí naquele momento ela ficou com os ativos mais baixos do que o seu passivo, sua conta a pagar, porque ela já tinha gasto muito dinheiro, mas ainda não tinha realmente os ativos entrados naquele balancete ali. Uma explicação meio tosca, tal, tem sentido. O Salgado ainda fala uma coisa que tem muito mais sentido, dizendo que logo depois da operação do Vasco, o que é verdade, tem que colocar o que é verdade aqui, a C7 Patos contratou comprou o Hertha Berlin, e o Hertha Berlin passa na Alemanha pelo OC32, que é um código de protocolos que o governo, a parte financeira do governo exige para que você possa comprar uma empresa na Alemanha. E a C7 Patos passou pelo protocolo OC32 lá, passou bem. E aí que o Salgado fala, o cara estava insolvente em setembro, mas em março de 2023 ele compra o Hertha Berlin. Esse é um ponto, é um bom argumento do Salgado. Porém, o Carnehal, que é o vice-jurídico do Pedrinho, que foi o cara que bolou a ideia da liminar junto com o Paulo Salomão e tudo, e conseguiu fazer com que o associativo retomasse o poder da SAF, já disse que esse era um documento que ele estava esperando. Que o Thiago Life usa os exemplos que é a fumaça saindo da arma, ou seja, é a prova do crime. Né? O Thiago Life brinca e fala, é a prova do crime, é a fumacinha saindo da arma. É o que o Vasco precisava para provar que é uma empresa mal intencionada, que não cumpriu, ela mente quando ela assina. Porque quando você assina o contrato, mesmo feita a due diligence ela não tira a responsabilidade. Ela apenas tenta detectar os problemas antes. Mas na hora de assinar o contrato, a empresa tem que falar lá, olha só, eu assumo que eu tenho toda a capacidade de pagar a dívida, blá, 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 sou uma empresa saudável, estou muito bem, tenho condições financeiras de pagar. A C7 assina esse termo. Se ela está em setembro de 2022 com esse tipo de balanço, com essa declaração, com esse documento, e ela escondeu, ela omitiu esse documento, é crime. Isso é crime. E isso pode fazer com que o Vasco não precise mais nem da questão arbitral. Na própria justiça, o Vasco pode retomar as ações por fraude da C71. Ou seja, o Vasco não vai precisar indenizar a C7 Partners, não vai precisar comprar os 31% da C7 Partners e vai retomar essas ações e o Vasco SAF fica com 100% no associativo, e aí o Vasco pode partir para vender para outro investidor, que vai se tornar muito mais fácil. E o dinheiro que a C7 Partners colocou no Vasco? Ela que vai correr atrás. Aí ela vai na FIFA, ela vai na justiça, no tribunal americano, tentar recuperar esse dinheiro que ela investiu. Eu não sei até que ponto ela tem para onde correr disso, né? Mas o Vasco talvez retome as ações e na justiça brasileira, que é soberana dentro do país, isso é fraude, e essa fraude ela pode ser punida com a perda das ações. E perder as ações é perder o investimento que você fez por fraude. Além que o Vasco ainda pode entrar e pedir uma indenização à C7 Partners por todo esse processo, por todo o caos que ela está levando o clube. Olha, uma notícia muito interessante essa desse documento aí, que a gente viu aí na tela rapidinho, né, da C7 Partners, que estava em segredo de justiça. Outro detalhe importante, se é tão banal como o Salgado diz, é uma coisa tão natural, eles estavam bem, era só uma fotografia do momento, por que a C7 Partners queria tanto que esse documento ficasse em segredo de justiça? Não queria a publicação desse documento. Se é uma coisa tão normal, se é só um registro, uma foto de momento, olha, tem muita coisa aí para ser cavucada, tem muita coisa que ainda vai aparecer, e esse documento de ontem pode ser um passo decisivo. Pode não ser nada demais, mas pode ser um passo decisivo. O Carnehal já colocou em xeque também a questão da KPMG. Já disse que vai investigar a KPMG, quer saber como é que a KPMG aprova uma due diligence com um documento desse. E não avisa. A KPMG tem que falar, olha só, tem uma fotografia de momento aqui,
que os caras têm um documento que pode ser só uma fotografia de momento, mas está dizendo isso e isso no documento. Mostra que os caras estão insolventes. Pelo menos nesse momento. Não é melhor esperar mais um pouco? Pede mais documento, dá uma olhada a mais. Muito estranho. As pressas, como o Vasco foi vendido, né? Parece que foi feito assim de qualquer maneira. Vai, passa. Vamos pegar o dinheiro. O negócio é pegar, os caras vão botar 120 milhões esse ano. Vamos embora, ano que vem a gente não está mais aqui, que se dane, vamos pegar. Olha, parece que foi meio assim, né? Fica assim lá. Salgado jura que não, que isso não é nada demais, que estão procurando pelo em ovo, que o ponto do Salgado é forte quando ele fala sobre o Hertha Berlin, que realmente aconteceu. Em março de 2023, eles passam pelo OC32 e compram o Hertha Berlin. Mas em setembro de 2022, os caras não estavam com essa bola toda. E o Vasco é comprado em setembro de 2022. Enfim, muita história aí, muita água vai passar embaixo dessa ponte, mas esse documento ele é importante, porque ele mostra um sinal de falência em setembro de 2022. E uma empresa que está insolvente, que está em processo de falência, ela não pode comprar outra empresa, ela já está em fraude. Só em ela querer comprar mais ativo, acumular ativo, se você está insolvente, já é uma tentativa de fraude no mercado, né? Porque você tem que mentir, dizendo que você está bem e você não está bem. Tem lá um balanço mostrando que você está com prejuízo no ano anterior e está com prejuízo, está insolvente no momento da compra. Isso é preocupante, isso é ilegal e é imoral. Como a KPMG aprovou essa due diligence, tem que ser cobrado, tem que ser falado. Nesse caminho aí, o Salgado tem culpa? Tem, claro que tem. Ele vai tentar se eximir, é lógico que tem. Mas o maior culpado nesse processo é a KPMG. Porque se a KPMG chega para o grupo do Salgado, você está com o Salgado, com o Osório, com o Gustavo, e fala, olha só, os caras estão ótimos, está maravilhoso, aqui, ó. Os documentos que eu tenho aqui, ó, é isso. A KPMG também tem que se defender e falar, não, mas o que eu consegui levantar foram os documentos tais, eles estavam em segredo de justiça, eles me apresentaram documentos falsos. Tudo bem também. A gente não sabe, tem que escutar o outro lado, né? A gente não pode já crucificar a KPMG. Mas a due diligence foi mal feita, porque a due diligence tem esse papel de tentar buscar o que é fraude e o que não é fraude. Bem feito não foi, que se existia esse documento, ou então todo mundo sabia do documento. A KPMG fez o trabalho dela, sabia, e resolveram vender a si mesmo. Entendeu? Tem muitas nuances aí para ser discutidas e ser descoberto o que aconteceu. Mas eu acho que antes da caça à bruxa, que eu acho que tem que ser feita, tem que responsabilizar, tem que pegar os caras que se houve canalice, não vai, se houve pilantragem, tem que levar isso para a justiça comum e levar isso até a cadeia. Eu acho que tem que ser feito isso, tem que passar essa limpa no Vasco, para que outros pilantras não cheguem e não se aproveitem do Vasco. Eu acho que tem que ser feito dessa forma, mas com cuidado, com responsabilidade e entender se foi feito, se não foi feito. Agora, antes dessa caça às bruxas, o que é mais importante para o Vasco é se livrar dessas 7 partes, para que o Vasco possa ter um novo parceiro, porque parece que vai precisar de um novo parceiro. Eu não sou muito a favor, eu acho que o Vasco consegue se tocar sozinho, mas existe uma ideia de vender. Se existe uma ideia de vender, você precisa de um outro parceiro. Um outro parceiro não vai entrar nessa confusão com essas ações da C7 Part de 31%, eles pedindo 600 mil reais, o dobro do que eles investiram. Não vai. Agora, esse documento também faz o quê? Faz uma pressão na C7 Part para ela vender as ações dela e sair fora. Olha, vamos parar com isso aqui, a gente para de investigar, a gente não vai te pedir indenização, você não perde nada. Aqui do jeito que está, você vai perder tudo, cara. Vamos fazer o seguinte, eu te devolvo os 300 mil que você investiu, recebe os 300 mil e sai fora. Isso é uma pressão também para essas partes. Esse documento pode mudar muito esse jogo. Vamos ver como é que o Vasco vai agir com esse documento e qual é a força que esse documento vai tomar nos próximos dias. O Carnerral, vice-jurídico, ontem já soltou cobras e largatos, dizendo que era o documento que estava se esperando aparecer e que vai responsabilizar a KPMG, vai querer saber dessa due diligence. O Carnerral já meteu o pé ontem na porta, já foi falando pesado numa entrevista para o UOL. Vamos ver como é que vai ficar essa história toda. Para encerrar, meus amigos, pedir aquele like, né? Não se esquecer de deixar o like aí no vídeo, é muito importante deixar o like, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, comenta aí o que você achou dessa confusão desse documento aí das 7 partes e comenta também o placar para o jogo de hoje. Eu já botei lá 1-0, para mim é 1-0, ou se você gosta de emoções fortes, 2-1 de virada para o Vasco. Gol? Pô, gol do Verratti. Vai ser Verratti e Puma Rodrigues. Se for de virada. For 1-0, só vai ser só o Verratti. Coloca aí teu placar, o que você acha? Vai ser de virada? Não vai? Vamos ganhar? Vamos empatar? Vamos perder? Pô, de quanto? Deixa aí teu placar, deixa teu comentário aí. E não esquece de comentar sobre esse documento das 7 partes, se você acha que isso vai realmente trazer a carta de alforria, a liberdade do Vasco
com as certas partes. Vai ser o fim do casamento. Esse vai ser o documento que vai provar que o casamento precisa ser anulado porque uma das partes mentiu, né? Gente, um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!